pessoal, eu estou aqui na área novamente e hoje vamos falar sobre psicologia. Bom, o que significa isso e para que isso serve? Qual que é a diferença de você ter um sangue de aço e um coração de aço? Bom, tanto mente de aço também, que se encaixa, e eu vou explicar qual que é a diferença de cada um deles e qual que é a importância de você ter um psicológico bom para isso aí. Bom, primeiro de cara, logo sendo bem sincero com você, porque eu sou bem direto, você tem que entender que, para mim, hoje em dia, ser psicológico assim não faz tanta diferença. Porque se você tem uma análise boa, se você tem um conceito, se você utiliza gerenciamento, respeita tudo certinho, espera um momento, só precisa ter paciência. Você entra e pronto. Você não precisa se preocupar. Agora, se você se preocupa muito com isso, aí sim, afeta. Principalmente você que está começando aqui agora. Aí sim, afeta demais. Porque dois pontos importantes que provavelmente você não sabia. Um, porque você ainda, mesmo vendo o vídeo e tal, ainda tem dúvidas do que você deve fazer. E segundo, você mesmo vendo os vídeos, sabendo o que fazer, ainda tem medo. Medo, por quê? Porque você acaba se influenciando tanto com o medo em si e acaba esquecendo do realmente importante e acaba perdendo aquela oportunidade. Então esses são os dois pontos importantes que a parte psicológica agrega muito a você. Bom, vai ter um módulo somente específico para essa parte, onde eu vou explicar como você tira esse trauma, mas já no módulo 0 aqui eu já faço alinhamento sobre o gerenciamento, então provavelmente você já viu alguma aula referente, você já começou a pensar um pouco diferente nesse passo aí, então se você começou já a pensar um pouco diferente, já virou a chavinha aí, você já está um passo aí a mais aí à frente, então você não vai precisar tanto do módulo aí psicológico somente, tá? Mas se você quiser pular para lá, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum, mas eu aconselho você chegar até lá, entendeu? Que você vai ver seu procedimento, porque provavelmente até você chegar lá, você vai reparar coisas que você não reparava. Então, o primeiro ponto importante que eu peço a você é que simplesmente pegue uma folha de Chamex mesmo, pode ser uma folha qualquer, e anote os pontos mais importantes que você vê durante a sua análise. Então, o que seria isso? Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Bom, primeiro ponto importante que você tem que identificar se você está errando ou não é sua análise. Você acha que sua análise está correta? Você coloca assim, ó. Então você vai explicar, tentar ver os seus erros e defeitos e vai dividir a folha no meio. Você vai ver os pontos positivos de você hoje na sua parte psicológica e seus pontos negativos das partes psicológicas. Você vê como que eu avalio isso? Não se preocupe, é coisa simples e bem fácil, rápido e prático. Primeiro passo, você tem que entender qual que é a sua diferença hoje para você que quando começou não sabia de nada. Então esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta. Qual a diferença de você hoje com quando você começou naquele tempo? Se você não sabe nada, coloca a sua experiência que você não sabia de nada, mesmo que você já iniciou no mercado. Vamos supor que eu comecei hoje, do nada. Beleza, aí você vai começar a notar a diferença, vai colocar o ponto do que você sabe e não sabe. Eu vou dar um exemplo para você. O que seria um ponto positivo e um ponto negativo? Olha, eu sei o que é suporte e resistência, eu sei o que é resistência, para que serve. Então, tipo, de forma simples, você vai começar a notar isso aí, para quando você rever isso aqui de novo, vai ser um ponto importante para o seu pilar no mercado financeiro. Então, tipo, esse aqui vai ser, você mesmo vai criar. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou dividir aqui a folha, a gente divide a folha aqui no meio e a gente vai colocar o que eu sei. Então você não precisa simplesmente fazer perguntas e colocar aqui não, mas tópicos, mais rápido e prático. Então tipo aqui ó, primeiro vamos supor que eu sei o que é resistência. Então, tipo, você sabe o que é resistência. Então você coloca aqui, ó, primeiro asterístico, né? Vamos supor, vou colocar aqui asterístico, o que eu sei. Isso aqui é os pontos positivos, tá? Pontos positivos, beleza. Então, pontos positivos tá aqui, o que eu sei. Aí você coloca aqui, ó, resistência. E você vai colocar o termo técnico, seja o que for, o que você acha, o que é resistência, o que não há. Você vai colocar hoje. O que você acha, o que é isso. Então você vai colocar o que você sabe, tá? Não precisa, criar, pesquisar, o que você não sabe, não. Você vai criar, entendeu?
de acordo com cada módulo. Exemplo, no módulo 2 você vai colocar um tópico, tipo, você vai finalizar, finalizou esse módulo, você vai criar o que você sabe, colocar aqui o ponto negativo, eu sei o que é resistência, o que é uma movimentação, você vai colocar os termos técnicos escrito mesmo, entendeu? Escreve, começa essa prática, que é o mais importante possível. No módulo 2 você vai entender o porquê você vai fazer essa prática aqui, e depois de entrar na parte psicológica também você vai entender. Então, começa a escrever, e depois que você finalizar, você vai colocar aqui o ponto negativo. Aqui você vai colocar os negativos, coloca o asterisco, o que você não sabe, entendeu? Tipo, qual que você acha os seus defeitos. Então, um exemplo, tipo, eu sei que é as coisas. Eu não sei o que é isso, para que serve, qual que é a dificuldade de suporte e resistências. Realmente, tipo assim, vou dar um exemplo mais fácil. Negativo, quando eu entro comprado, no suporte eu sempre perco. É um ponto negativo. Eu só perco dinheiro. Eu não tenho paciência. Eu não tenho um bom desempenho. Entendeu? Você vai colocar seus pontos negativos durante aquela sensação de nervoso que você tem. Você vai colocar tudo isso aqui. Mas para que isso? Quando a gente representa nossos sentimentos numa folha e quando a gente tem um desenvolvimento logo após isso aqui basicamente vai servir como nosso espelho financeiro. Como assim, Estevão? Isso aqui, para você que não sabia, é uma técnica utilizada para ver seu desenvolvimento e ver seu desempenho com você mesmo. Como você não tem ninguém, assim, vamos supor, hipoteticamente, provavelmente você pode ter alguém, mas vamos supor que, tá vendo que não tem ninguém aqui atrás? Então, tipo aqui, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu não tenho ninguém que possa me ver com um trabalho em equipe, como mais um trabalho individual do que trabalho em equipe, vamos dizer assim, grande das maioria das vezes. O que acontece? Isso afeta muito a pessoa. Você não vai saber seus pontos positivos. Então, no dia que você estiver naquela vibe deprê, você não vai saber se você foi positivo ou foi negativo. Se você melhorou suas coisas ou não. Então, se você não começar a ver isso em si mesmo, você não vai ver melhora. Então, esse é um ponto, né, psicológico que você tem que começar a virar aí na sua chavinha. Caso contrário, não vai adiantar e não vai servir para nada. Então, tem esse entendimento. Se você vai fazer esse desenvolvimento você mesmo, e cada módulo, quando você separar, vamos supor, esse aqui é o módulo 0. Então, você vai começar o módulo 0 como nada. É seu passo, o seu primeiro alavancada na sua, antes de começar a bandeirada ali, soltar a bandeirada e começar ali a corrida. Aí depois você vai separar módulo 1, mesma coisa. Nossa, aprendi isso aqui, é um ponto positivo. Aí o que você vai fazer? Quando você começou a criar as contas, nossa, eu sei que eu, na criação de contas, se lá de cara tá até um texto, criação de contas, o que você já tem? Eu tenho conta na XP. Beleza, coloca ali conta na XP, que já sei criar na conta XP. Sei mexer na plataforma. Não sabe, aí ponto negativo, não sabia sobre ferramentas, não sabia sobre isso, não sabia sobre imposto. Você coloca. E isso vai fazendo você avançar aos pouquinhos, o degradê. E quando você finalizar, você vai identificar isso aqui. Mesma coisa. Você vai ler e você vai ver sua melhora. Porque você não tem ninguém, não tem uma equipe, não tem um parceiro que diz, cara, você tá indo bem. Nossa, você mudou bastante. Não, você vai ter você mesmo, você e você. Isso aqui é uma forma produtiva de você melhorar constantemente. Beleza? Outro ponto positivo, questão psicológica, eu expliquei para você essa área, sobre questão de perdas financeiras. Primeira coisa, acesse o vídeo, se você tem perdas financeiras, acesse o vídeo de gerenciamento. Eu já expliquei um pouco sobre isso. Se você não assistiu, vá lá e acesse. Tá no módulo 0 aí, tá? Então, bem fácil, pra você já logo de cara assistir. Beleza. Vi aqui lá, ainda tô com dificuldade. Bom, igual eu expliquei para você, questão de psicológico é muito complicado. Por quê? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que acabam tendo, vamos dizer assim, tem ansiedade. Então se você tem ansiedade, provavelmente vai ser difícil. Então o day trade em si não é fácil. Se você não está em constante melhora, se você não aceita a melhora em você, você não vai conseguir ter um desenvolvimento bacana nesse mercado.
Então, isso eu quero que você entenda. Então, o que eu quero dizer para você é onde cabe nesse vídeo. Lembrando que vai ter um modo separado. Você, hoje, quanto você aceita perder? Por que isso, Estevão? Por quê? Qual que é a diferença disso? Dependendo do que tanto que você quer perder, é o tanto de montante que você tem financeiro. Isso é uma pergunta que eu faço também no gerenciamento. Mas o que isso me afeta? Se você não sabe gerenciar seu dinheiro, então seu psicológico já não tá legal. Beleza. Então você já tem que começar por aí. Segundo ponto. Por que eu tenho medo? Aí que tá. Você não sabe fazer o que deve ser feito. Mas não é porque você não sabe, é porque não foi ensinado de forma correta. Essa é a diferença. Então quebra esse tabu. Outra coisa. Eu faço as coisas e mesmo assim dá errado. Por quê? Eu vou explicar uma lei da vida. Bem sincero pra você. Às vezes não é pra ser. Às vezes não é pra ser, camarada. Então, aceita que dói menos. Como diz, né? É melhor chorar com... Melhor, vamos dizer assim... como é que é? Esqueci aquele ditado. Vamos dizer assim, não é bom você chorar com leite derramado. Então esquece. Já chorou, já chorou. Então deixa pra lá. Esqueci esse ditado, me corrigi aí depois. Mas o que acontece? Aceita. Tem dia que não é pra ser e pronto. Então você tem que entender que às vezes, talvez você esteja nesse dia. Mas Estevão, como eu sei que é um dia ruim? Amigo, tem dia que você vai entrar no mercado, você vai bater a cara logo de cara. Falar assim, eita rapaz, o que tá acontecendo ali? Se você já não tá entendendo, pra que você tá ali, meu amigo? Entendeu? Por quê? O mercado ele vai formar um padrão ou outro. Hoje mesmo, cara. Hoje forma um padrão lindo. Entendeu? Onde formou outro melhor. Mas amanhã sabe o que vai formar? Entendeu? Então o que acontece? Às vezes o mercado é previsível e às vezes não é. Então você tem que entender essa diferença. Quando você entender que você não pode operar todo santo dia, você não opera, cara. Não opera, não opera. Não seja teimoso. Te digo isso, cara. Com toda sinceridade e franqueza do mundo. Não faça isso. Eu tô falando num termo geral, tá? Você pode ser moço, homem, seja o que for. Só que eu quero que você entenda de forma simples. Não faça isso. Tô sendo sincero, franco, eu tô sendo um amigo, um conselheiro, um mentor. Eu tô ensinando pra você. Por quê, cara? Eu vou te ensinar. É uma mania minha de dizer. Mas assim, de forma geral, o que você precisa fazer? Você, por exemplo. Nossa, Estevão, eu tenho um problema de ansiedade. O que eu vou fazer? Você tem simplesmente assistir um módulo completo sobre essa parte psicológica, onde eu vou explicar um pouco. É o primeiro passo, beleza? Mas, Estevão, isso a gente aprende com o tempo. Não adianta dizer para você que você vai simplesmente dominar isso da noite pro dia. Você sabe quando o mestre realmente é mestre em alguma coisa? É quando ele domina. Simplesmente por dominar. Ele domina a arte tão bem que ele faz isso naturalmente. Sabe quando o cara sabe falar bem horas e horas e horas sem cansar? É porque o cara já domina aquele assunto. Ou a moça, aquela senhora, seja o que for, domina aquele assunto. Aquela professora domina o assunto. Moça, eu tinha uma professora na faculdade, quando eu comecei a estudar, a primeira semestre lá em contabilidade, moça, ela dominava o assunto tão bem que eu ficava assim de queixo caído. E tinha uma menina lá que gostava de mim, que ela achava que eu babava ovo para o professor. Vai entender. Entendeu? Só que
ela dominava tanto o assunto tão bem, que nenhum dos outros professores dominava. E eu ficava impressionado com isso. Por quê? Porque ela estudou aquela área tão bem que ela sabia, ela fazia por gostar. Quando a gente gosta daquele assunto, quando a gente gosta realmente do que a gente está fazendo, a gente pega um gosto nisso aqui, que você simplesmente, talvez você olhe, eu só quero só dinheiro nesse mercado. Eu simplesmente só quero dinheiro. Quando você começa a ver de maneira diferente, talvez você só pensa nisso. Você pensa no ganho, mas você não pensa nas oportunidades que aparecem para você. E isso afeta o seu psicológico. Você entra pensando em dinheiro, em vez de você pegar e fazer um bom trabalho, uma boa análise, ou simplesmente ver aquela oportunidade. O mercado está cheio de oportunidade. Tá faltando é quem vê. Essa é a diferença. Então, o que acontece? Da mesma forma, a professora, ela dominava aquele assunto. Então, para cada área da vida, tem um mestre. Tá faltando é quem ensine direito. Então, você consegue identificar isso. E é igual eu expliquei, tem áreas dominantes em nós mesmos e você consegue identificar. Talvez você é um iniciante, talvez você é um intermediário, talvez você já é avançado ou avançadíssimo. Só que o que falta é você colocar em prática. Igual faculdade. É igual qualquer faculdade. Elas te entregam as peças, só que você tem que montar. Essa é a diferença. Só que aqui eu estou te entregando montado. Encaixadinho. Uma atrás da outra. Ajuda bastante, não é? Por isso que eu estou sendo bem direto e franco. Mas se você não gosta de day trade, amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, não entra nesse mercado. Sai dele. Se você não gosta, se você não tem pretensão, se você acha que é fácil, acha que é só ganhar dinheiro, sai desse mercado. Esse mercado não é para você. Sério, não é. Não é de jeito nenhum. Você vai quebrar a cabeça. Você vai cansar. Vai ter dia que você vai dormir chorando, meu amigo. Porque você perdeu e porque você sabe que errou. E foi culpa sua e não do mercado. Porque você ganhou, foi teimoso, continuou e ainda perdeu, em vez de sair positivo. Então tem dia que você vai chorar. Tem dia que você simplesmente vai ficar tão puto de raiva porque aquilo está acontecendo e você não vai simplesmente entender nada. É um serviço complicado, é um serviço que exige de você e da sua mente o tempo todo. Você precisa ser concentrado e a área psicológica exige que você tenha silêncio. Se você, na sua casa, você não tem silêncio, amigo, não dá para trabalhar com isso. Sinto muito, não dá. Não dá. Tá vendo isso aqui? É algo acústico. Isso me ajudou bastante. Eu tive uma melhora muito melhor. Arruma um quartinho pra você, meu amigo. Minha amiga. Sabe? Fecha a sala. Fica num canto isolado. Não dá atenção pra ninguém. Se você, vamos dizer assim, pelo menos assim, a grande maioria dos homens, pelo menos assim, eu vou falar. Aí, eu só lá falando sozinho. Se você for pelo menos assim, igual eu, não é todo dia que eu consigo me concentrar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tipo, prestar atenção aqui naquela tela, aquela ali. Não é todo dia. E se tiver mais coisas desviando minha atenção, aí piorou, mano. Aí piorou. Já era. Não consigo trabalhar de jeito nenhum. Então talvez o que tá te afetando, talvez você já sabe tudo. O que tá afetando é isso aí. Concentração. Foco. Entendeu? Então, lembrando, vai ter uma área, um módulo separado só para psicologia, onde eu vou explicar sobre paciência, outros requisitos. É um módulo bem completo, um módulo bem legal, onde você vai aprender. Aqui eu só tive um bate-papo bastante legal, bem assim, para quebrar um gelo entre a gente, tá? Para você entender que eu estou tentando ser, não tentando, estou mostrando e demonstrando que eu estou fazendo aqui o papel de como sou mestre.
Então aqui você tem que entender e me respeitar com autoridade que eu estou mostrando o que realmente é para ser feito. Se você não fazer, não posso fazer nada. Se não seguiu, exatamente isso. Então você vai perder. E isso requer disciplina. Pelo menos até o momento de ser estudado, porque vai chegar uma hora que você vai dominar tanto que vai se tornar rotineiro. Então, toma cuidado com a rotina. Também afeta bastante. Porque às vezes pode acontecer alguma coisa nova no mercado e você não está prestando atenção porque você viu que é tanta rotina e você não atentou tanto. Então, toma cuidado também. Então, aqui é só um papo aí falando sobre questão psicológica. Então, lembre-se disso. Tem um módulo zero explicando sobre o gerenciamento. Aqui eu expliquei também a questão psicológica um pouco. E eu quero acrescentar também que tem pontos importantes para você que tem aí dificuldades na parte psicológica. Se você tem um bom gerenciamento, se você mantém a calma, se você sabe o momento certo e sabe o que fazer, não tem o porquê você ter medo. É só você deixar o mercado ir. Deixa o mercado ir. Sabe por quê? Porque se você perde dinheiro é porque você é ansioso demais e sai antes do que deveria. E quando você sai antes do que deveria, você deixa de ganhar dinheiro que você deveria ganhar. E por conta disso, quando você tem perda, vamos dizer assim, as suas perdas podem ser muito maiores do que seus ganhos. Então, por esse motivo, você tem que manter a calma, deixar, quando você vê que está ganhando, você tem que deixar continuar ganhando. E quando você está vendo que está perdendo, você já tem que sair do mercado e pronto. Não tem um porquê de você querer recuperar. Uma coisa que eu vou dizer bem claro para você, quando você, às vezes você quer recuperar um prejuízo, às vezes você sai mais no prejuízo do que você conseguir recuperar. Então toma cuidado com isso aí, porque às vezes o seu psicológico está um pouco abalado no dia, na semana, ou no mês e tal. Porque você perdeu muito, aí você acaba que fica meio abalado e não presta atenção, aquela devida atenção como deveria. Beleza? Então, até mais, um abraço do Nobre aí e até o próximo vídeo. Falou, obrigado. Não esquece de fazer o deverzinho, tá? É importante para os próximos módulos aí. Quando você chegar na parte psicológica, você já tem que estar pronto certinho, separado de cada módulo aí. Beleza? Falou, até mais. Quando chegar lá, eu te explico.